Grande Luiz, Isabelinha, Fala, Soraya, doutor Hélio. Flávia Leão, Rafael Soares, Renato, Grace Kimura, Thalita, Paulinha, Lila Pio, acho que é isso, Sofia, Brunão e Yane. Olha que legal, tudo bem, gente? Doutor Luiz. Ai, a Grace chegou. A Grace ganhou umas coins hoje. Hoje a doutora Soraya ganhou mais outras. Ó, quem é novo aqui na comunidade ainda não sabe desse sistema de economia que a gente tem aqui. A Grace ganhou ontem, né? Ganhou ontem. Ó o doutor Luiz aí. Fala, doutor Hélio. Tudo bem? Tranquilo. Muito bom. Estrela da noite hoje, hein? Que é isso? Que legal, Luiz. Obrigado aí pela presença, cara, de verdade. Eu que Eu agradeço sempre a falo, né? oportunidade. Sei que o tempo de vocês aí é super corrido, cara, e a gente teve que marcar aqui na sexta-feira pra gente bater um papo, mas, porra, deu certo, isso é muito legal. Obrigado pela disposição, viu? Eu que agradeço poder participar aqui a Show de oportunidade de estar bola. participando de uma live aqui com você. Que é isso, cara. O prazer é meu. E hoje a gente já vai bater um papo. Deixa eu dar só 2 recadinhos aqui pra galera. Pessoal que ainda não se inscreveu na jornada, gente, a jornada tá chegando, vai ser na terça-feira, né, dia 22, 23 e 24, hein? Quem ainda não se inscreveu, dá tempo de se inscrever com tranquilidade. A gente tem o link que tá aqui no próprio Discord, né? É só vocês procurarem por aqui. Se não encontrarem, tem lá no meu Instagram, lá na bio do Instagram, vai ter lá. Só entrar lá e fazer a inscrição, já entrem para os grupos estão lá disponíveis, a gente vai liberar material lá nos grupos, e é por lá que a gente vai conversar, tá? Show de bola, ó. Segundo recadinho é que, ó, eu não sei se todo mundo que tá aqui teve nos nossos encontros anteriores, mas, ó, a gente tem um sistema aqui de economia que a gente está desenvolvendo, um sistema de economia próprio aqui do nosso Discord, tá? Da nossa comunidade, que é assim, a cada ação que vocês praticam aqui dentro do nosso Discord, você entra num sistema de economia. Então, assim, quando você entra para o Discord, você ganha aqui algumas moedas do nosso sistema de economia. Então, você ganha 5 moedas quando você entra. Quando você interage aqui no chat, por exemplo, e as interações são legais, são frequentes, o robozinho ele vai mapeando isso e ele vai jogando umas moedinhas lá para o seu inventário de moedas. Depois que o sistema tiver desenvolvido, vai terminar daqui umas 2, 3 semanas mais ou menos, aí vocês vão começar a entender como é que isso funciona. Mas eu quero que vocês saibam que já está computando as moedas. Então, qualquer contribuição que vocês façam aqui na comunidade, por exemplo, convidar um colega, um amigo que seja advogado, né, bacharel, estudante, interagir no chat, soltar peças aqui nos canais da comunidade, interagir no chat livre, se apresentar, cumprir as quests, vocês vão ganhando aqui moedas, tá? Tudo é baseado aqui em cima de moedas. Depois vai ter a nossa mercearia, que você vai tirar vários itens lá que você vai poder comprar. Então, sei lá, você vai ter as camisetas, você vai ter mentorias com os nossos experts, mentoria comigo, você vai ter as nossas pulseirinhas que a gente vai ter de brinde, enfim, vai ter vários brindes aqui que vai poder tirar, tá legal? Então, é só computar aí. Ó, a Grace falou que já quer a mentoria. Grace, é só você continuar interagindo aí como você interage, contribuindo com a comunidade. Todo mundo ganha aqui. Aí você já está no sistema de economia. Tá legal? Para quem então não conhecia, esse é o nosso sistema. Interajam aí, comentem, troquem ideia aqui no chat, que já começa por aqui. Tá legal? Ó, vamos bater um papo hoje com o nosso querido colega, Dr. Luiz Teles. É um cara que, gente, eu admiro muito e é muito bacana ver a atuação dele nesse cenário, nesse mercado gamer dos esportes eletrônicos. De verdade, falo francamente aqui, porque eu vi, Luiz, tua evolução, cara, assim, saindo do zero e chegando onde você está hoje. Então, pô, tá de parabéns, por isso que eu te trago aqui pra gente bater um papo. E eu queria que você começasse contando aí pra galera quem que é o Luiz, como é que o Luiz identificou esse mercado, como é que era você antes de entrar no cenário gamer, como é que é o Luiz hoje. O microfone tá mutado. Tá mutado. Peraí. Ah, tá Aí, me agora escutando foi. agora? Eu Sim, deixei mutado para poder falar, tranquilo, para não ter problema. tranquilo. Tá me ouvindo bem? Sim, pode falar. Pronto, então. Antes de ser o advogado gamer, né, o Luiz Teles aqui, sou formado em Campina Grande, na Unifacisa, no interior, né, em 2019, assim que eu tirei minha carteira da OAB, tirei aqui em João Pessoa. Vim morar aqui e, assim, sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pela SMAT.
Escola Superior da Magistratura do Trabalho, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela ESA e me pós-graduando em Direito Digital. E nisso, quando eu comecei a minha atuação, comecei a participar, de algumas comissões, algumas atividades dentro da OAB, descobri, uma comissão de direito esportivo e lá foi quando eu encontrei, o que seria o direito gamer, né, foi falado lá e fui indicado para doutor Hélio. E aí eu descobri que existia uma gama enorme de atividade dentro do Senado do Nordeste, e sendo que procurava pessoas, os advogados atuantes no sul do país. Eu falei, por que não atuar nessa área aqui dentro do próprio Nordeste? Além de que eu descobri uma área de algo que eu sempre amei, sempre gostei, que foi os games, sempre fez parte da minha vida. E e é outro ponto também que eu sempre quis, uma coisa nova, atuar em algo novo, diante dessa gama de advogado que a gente tem e dessas áreas tradicionais que a gente tem dentro do Brasil, queria atuar em algo diferente, que pudesse possibilitar que eu pudesse ter um destaque diferente, né, dentro da advocacia. Então, encontrei dentro de algo que eu gosto e de algo diferente, vi o cenário de esportes como algo promissor, que ainda estava sendo discutida a questão jurídica no país, nos seus primeiros passos, né? Ali comecei a atuar desde 2021, e assim comecei a minha atuação desde lá, aos poucos, né? E hoje já consigo colher alguns frutos nesse cenário. Que fantástico, que fantástico. Então, o Luiz de antes para o Luiz de hoje, em termos de satisfação, assim, de atuação na advocacia, como é que é? Você mais feliz, é menos feliz? Com certeza, assim, mais feliz, né, porque, assim, eu busquei dentro dos esportes uma possibilidade de alavancar de diferentes formas na minha carreira, né. A questão, tipo, de ter minha desenvoltura profissional, poder, fazer lives, poder aparecer de uma forma diferente, de conteúdos diferentes, para que as pessoas me notassem de forma diferente. E aí eu vi que através da atuação dos esportes, me possibilitou, como é que eu posso, falar? Visibilidade? Visibilidade, abrir mais portas para mim de diferentes formas, né, poder, ser mais aberto com o público, poder justamente aparecer assim, né, poder fazer lives que foi através melhora a minha desenvoltura com relação a fala em público. E isso possibilitou que eu pudesse ter um destaque diferente, até porque hoje eu sou aqui dentro da Paraíba, né, as pessoas me conhecem como um advogado que atua nessa área, né, e só me conhecem, como a pessoa que atua nessa área, só eu que atuo nessa área por aqui, e só me conhecem nesse sentido, ou seja, a referência, né. Ficou famoso. É Que mais legal. é mais ou menos isso. E Luiz, você falou da questão da timidez, etcétera, né, e Sim, eu sim, acompanhei, a gente batia muito papo, né, você fez a mentoria também e tudo mais, e, sim, cara, vi muito a tua evolução, né, vi muito a tua evolução. Você era muito tímido no início, hoje você faz live sozinho, cara, no Instagram. é Como é que a verdade. comunidade aqui como é que a comunidade te ajudou? Como é que as quests te ajudaram? Quests são missões que a gente tem aqui na comunidade, né, o pessoal está se familiarizando agora. Como é que isso te ajudou a ter essa desenvoltura pra poxa, agora você fala, você dá palestra, você foi na Assembleia Legislativa aí da Sim, sim, sim. Paraíba, né. Foi. Como é que isso te Assim, né, ajudou? com relação à comunidade, inicialmente, né, a comunidade é bem importante, porque você tem, um auxílio de várias pessoas e tá ali para apoiar, né, e justamente, você, que criou toda essa comunidade que pudesse ajudar a gente, né, botou essas quests justamente para a gente sair da nossa zona de conforto, né, poder fazer com que a gente saísse do zero. E a quest, né, a quest final que a gente poder fazer live, faz com que a gente possa criar essa desenvoltura, né, que, assim, eu era muito preso, a estar falando, eu não sabia me portar através da câmera e assim, e depois de que eu comecei a fazer as lives, a quest, me ajudou bastante a poder me
me engrenar mais aqui na carreira, né, as pessoas pudessem me ver mais fazendo live, tanto é que depois que eu fiz minha primeira live na comunidade, em 2 meses depois já estava fazendo 5, ou seja, já tinha me soltado já, né, e eu sempre vi assim, desde lá atrás, né, como eu participo desde a primeira turma, né, da comunidade, já sou um ancião, né, dentro da sua comunidade ali. Sempre vocês, doutor, ele sempre esteve ali para me ajudar, fazer não faça, melhor feito que perfeito, já pra poder ir praticando, e saindo do zero, né, da zona de conforto. Isso me possibilitou a ter desenvoltura, poder falar melhor e poder, me portar melhor, com relação à minha atuação profissional. Fantástico, Luiz. Porque, cara, é muito difícil, né, quando a gente tá no especialmente assim no início da carreira ou porque a gente, enfim, não tem o hábito de se expor, não tem o hábito de fazer live, não tem o hábito de falar em público. Isso é uma atividade, assim, que é inerente ao advogado, né, o É advogado ele verdade, precisa se desenvolver e a faculdade, cara, é muito difícil encontrar um ambiente que te proporcione isso, né. E foi um diferencial é que a gente verdade, teve aqui na comunidade, que a gente tem, na verdade, cara, e leva isso para todo mundo, né. Essa motivação, esse incentivo, de tirar da zona de conforto mesmo e colocar a pessoa para cara, de forma direcionada, né, a se desafiar, é algo que a gente vê que, cara, faz muita diferença, né. A gente e só analisa um isso pela detalhe. inteligência coletiva. Pode falar, pode falar. É assim, é só o detalhe, a questão que eu lembrei agora, né, que eu estava falando, não tinha lembrado. Essa questão da Assembleia Legislativa foi bem naquele meio que eu estava saindo da minha zona de conforto, e eu fui convidado, né, porque aqui, na época, tinha a Federação Paraibana de Esportes Eletrônicos, me convidou para participar lá, e quando chegou na hora, falei: "Ó, você vai falar, a gente quer que você fale, a gente Que quer era que um dos clientes, você". foram você conquistou como É, cliente foi praticamente, né. a gente quer você ali na mesa principal falando por nós. Eu falei: "Como é a história? Como é que é? Não tô entendendo". Bora lá, né, fiquei meio receoso, né, porque, assim, é algo de surpresa, mas, foi assim, com as lives, né, com o que eu fui aprendendo dentro da comunidade, e fui tentando da melhor maneira possível, e ali participei, né, ali contribuir, porque estavam querendo, trazer a inclusão dos esportes eletrônicos nas escolas estaduais. Aí eu dei minha contribuição, como advogado representando a OAB, inclusive, para falar um pouco sobre a questão dos esportes na vida dos jovens. Que fantástico, cara, que fantástico. Você conquistou muitos clientes, né, Luiz, nos últimos tempos, cara, eu venho Sim, acompanhando, eu sim. venho conversando com você. Eu queria entrar num tema aqui, fazer uma pergunta para você que já é, assim, até um pouco mais delicado, porque eu sei que você assumiu um caso recentemente, que foi um caso de repercussão, né, e a gente enfim, eu Verdade. conversei com a Laila, conversei com a Luana, conversei com outros membros aqui que são experts, né, da comunidade, cargo alto, e recentemente você pegou um caso aí que é de grande repercussão, né, que você, assim, Uhum. tá para bombar na imprensa. E eu lembro que da última vez que a gente conversou, acho que hoje de manhã, né, a gente estava batendo um papo e você falou que você estava ajustando os últimos pontos ali com os repórteres e Sim, você sim, pode sim. falar um pouco desse caso? Do que se trata, qual que é o jogo, o valor da ação e por que que caiu na imprensa? Sim, sim. Essa primeiramente, né, esse processo, que é uma coisa que já fala, assim, da minha atuação profissional, que é uma coisa bem importante, que a maioria dos processos que termina me chegando sempre são de antigos clientes, né, tipo, de times, de outros jogadores. Aí esse processo foi mais um disso, né, que eu peguei um outro processo trabalhista e foi indicado esse jogador, que estava atuando numa grande organização, bem conhecida, né, no cenário pelo menos do Free Fire, né, de âmbito nacional, e a gente entrou com uma demanda trabalhista. E a gente vê que essa pauta de questões trabalhistas no cenário de esportes é um pote de ouro, né, porque até grandes times fazem contratos para desvincular a relação de emprego dos jogadores, mas só que a gente vê que eles podem morrer de tentar, mas sempre, inclusive a gente já tem jurisprudência, conformidade para
entendimento de atleta profissional, né, dos jogadores, e configurando a relação de emprego. E esse não foi diferente, a gente fez o processo trabalhista, eu fiz o processo juntamente com a doutora Vitória, que inclusive ela hoje me chama de padrinho, né, eu fico feliz porque agora eu posso agora também ajudar outras pessoas de tudo que eu aprendi dentro da comunidade, agora eu posso conseguir repassar para outras pessoas também, aquilo que eu aprendi. Eu faço esse processo junto com a doutora Vitória e fazendo um reconhecimento da relação, trabalhista e, pelo que a gente apurou, chegou em torno de, assim, um valor um pouco delicado, né, com relação ao time, né, de mais ou menos R$ 400.000, principalmente por conta das questões, do âmbito do direito esportivo, né, as questões de as cláusulas compensatórias que calhou, dos valores serem bem elevados, inclusive a questão do assédio moral que o jogador estava sofrendo, entende, porque, Luiz, posso te pode interromper só um falar, minutinho? Esse pode falar. esse jogador de Free Fire, que idade ele tem mais ou menos? Você sabe? Ele tem em torno, acho, seus 20 anos por aí. 20 anos, porque normalmente são novos, né. E me fala É, uma coisa, o salário dele, qual que era o salário dele? aí já foi um salário bem alto, ele como é de um grande time, né, foi bem expressivo, Aham. ele recebia R$ 12.000 por mês. 12.000 mensal, que é uma média de 12.000. jogadores, assim, que são intermediários, né, pra que os jogadores famosos ganham muito mais, né, cara, ganham É, aí seus 40, 50, R$ 100.000. Mas é um salário muito considerável, né, especialmente para um jogador que está iniciando um destaque, R$ 12.000, e é o que inflação, né, porque, cara, processo trabalhista, quando você pega o salário da pessoa, já é um já é um indicativo de que a ação vai ser alta, né. E e quando a fora gente outro pega todas as questões das verbas trabalhistas, né, exatamente, fora hora extra, enfim, a cláusula compensatória, que é o que infla muito as ações, é o diferencial gigantesco, né. E assim, a verdade, matéria não é nem matéria de fato, né, é matéria de direito, então você não precisa nem fazer prova. E é isso que facilita as ações trabalhistas nesse sentido. Agora, verdade. explica um pouco dessa questão do assédio moral, né, porque o assédio moral que foi me parece que foi delicado e foi o que chamou a atenção da imprensa, né. Uhum. E foi o seguinte, primeiramente, termina uma coisa calhando na outra, né, ele tinha pedido para retornar para casa por conta que para acompanhar a cirurgia da mãe, né, que a mãe sofreu fez uma cirurgia na coluna e teve que voltar para casa. Então ele passou uma média de uns 15 dias em casa lá para poder, dar suporte à mãe. Quando ele já estava para voltar, tinha falado com o senhor, ele sofreu, ele ficou sem entender porque o senhor mandou ele ficar em casa. Eu falei: "Mas como assim? A passagem já estava comprada para voltar, tudo mais". Aí mandou ele ficar em casa porque achou que ele, eh tinha fa estava estava lá, mas só que ele estava cumprindo os treinos, entendeu? Ele estava com a mãe, mas só que ele Tá, estava fazendo os mesmo em treinos e casa. tudo mais. Isso. Aí pediu para ficar em casa e ele estava treinando e tudo mais. Chegou a época da LBFF na época, ele terminou jogando, as primeiras partidas. Aí posteriormente, por ele ter ficado em casa acompanhando à distância a a mãe e tudo mais, ele precisou fazer também uma cirurgia, na boca, e nisso o senhor achou que ele estava fazendo outra coisa, uma coisa completamente diferente. Se eu não me engano, a tese dele, porque ainda não chegou nessa questão processual, que foi a questão de detalhes foram apurados, na matéria, na imprensa. O senhor achou que ele estava perdendo tempo com namorada, mas só que não foi, ele Hum. foi fazer um tratamento dentário que ele estava precisando fazer com urgência. Isso estava na época da da folga dele, ele aproveitou a folga dele, tanto é que ele voltou no mesmo dia à noite ou no outro dia de manhã, da folga, posteriormente à folga. Aí só que
o senhor mandou ele ficar em casa, ele terminou perdendo outras partidas e depois, posteriormente, jogou ele para reserva e calhou que um mês depois, um mês e meio depois, ele simplesmente foi desligado da equipe sem nenhuma, como é que diga, uma matéria oficial, né? Um desligamento oficial. Simplesmente foi uma matéria que jogaram nas redes sociais, no Twitter, na época, e dando adeus para ele e acabou-se. E olhe que ele tinha uma relação que ele, nas conversas, tinha a relação de pai e filho. Ele chamava o CEO de pai e o CEO chamava ele de filho, ou seja, eles tinham uma proximidade muito grande. Quando calhou dessas questões e veio acontecer, ele simplesmente não entendeu, Uhum. ficou muito triste com a situação e simplesmente foi desligado da forma que foi desligado também da equipe, sem nenhuma, sem nem algo, vamos dizer, algo respeitável, né? Para uma saída digna dele, né? Simplesmente foi uma nota nas redes sociais e calhou na saída. E é muito delicado esse negócio de nota em rede social para time de esporte eletrônico, porque tem time, cara, grande, que tem uma visibilidade enorme, uma audiência muito grande. Esse time, eu não sei que rede social que foi, mas quantos seguidores em média o time tem? Há vários, vários. Eu não faço ideia agora a dimensão, Mas chega a mas milhões. chega, que é um time muito grande, de renome. Tanto é que Tá, sempre sai matérias nas principais redes especializadas, sempre sai notícia desse time. Inclusive, teve uma matéria do CEO agora, recentemente, em que o mercado de esporte estava em decadência do CEO do time. E Sendo que não e conhece, né, a realidade. Eu acho que calhou dessa situação dele tomar conhecimento do processo e ele da tá ação. sofrendo esse baque, né. Essa é a diferença de atuar em ação, cair na imprensa, né. E como é que tem sido a sua relação com a imprensa? Você tem achado difícil? É uma situação delicada? Porque, cara, falo por mim, né, quando eu pego ações de grande repercussão, eu acho muito difícil, tem que ter um traquejo grande, né. Como é que tem É sido sua verdade. experiência com a Isso imprensa, assim? principalmente que eles ficam querendo pegar, situações bem pontuais, assim, a gente tem que ser delicado por conta que, assim, como tá rolando um processo ainda, tá em fase inicial tudo mais, a gente tem que ser bem delicado nas informações que a gente pode, repassar e naquilo que a gente realmente pode passar para o jornalista, né. A gente colhe todas as informações, o que vai para processo, o que realmente pode ficar guardado ali, e a gente, assim, tem que ser, como diz, tem que ter outra questão também para poder a gente falar para o cliente aquilo que deve ser dito, né. Tem que ter todo o cuidado, para não dizer tudo, para não chegar na matéria e trazer coisas destoantes do que foi passado dentro de um processo. E o repórter, ele aperta muito? Puxa, bastante. É uma pergunta atrás de outra, assim, tem hora que é o dia todinho ele perguntando: "E por que isso? E por que aquilo?" Eu falei: "Calma, calma." Eu tenho que ter todo cuidado para lidar com essas situações. Tudo pergunta capciosa, né. É verdade. É muito delicado. Luiz, me Inclusive fala uma vai estar. outra. Não, que Pode falar. só pontuando que Fala, fala. inclusive o que você vai passar, ele vai repassar para o outro lado, né, porque ele precisa colher as informações dos 2 lados para poder ele fazer a manchete do no portal, né. Então o que a gente vai falar, provavelmente ele vai questionar: "Ó, eles falaram isso." E Da mesma forma que aconteceu a da imprensa é mesma grande? forma Que que imprensa que é? aconteceu da mesma forma que aconteceu com a gente, né. "Não, ó, eles falaram isso. A gente quer saber se É. isso aí foi verdade, e aí?" Que imprensa que é, Luiz? O Globo Esporte. Globo Esporte. Teu nome vai bombar então, né? Porque quando sai do Globo Assim Esporte espero, é né, eu fico muito feliz não, por isso ter faz essa diferença, essa faz essa diferença, cara. oportunidade de poder ter uma informação, uma manchete dentro do Globo Esporte, né. Uma matéria, Eu te assim, falo muito muito visitada, né. muito visitada. E eu te falo mais, cara, porque assim, quando o cliente hoje em dia ele procura o advogado quando ele recebe uma recomendação, no Google, nas redes sociais,
cliente ele quer saber quem que é o advogado. E quando ele te procura, e ele vê que teu nome está na Globo, quando ele vê que teu nome está em casos de grande repercussão, o cara não Uhum. pensa 2 vezes antes de te contratar, porque ele passa a te encarar como uma autoridade, né. Verdade. É essa construção de autoridade que a gente tem que ter noção, e é isso que, mais uma vez eu falo, né, para todo mundo que acompanha aqui o nosso canal e, enfim, quer entrar nesse mercado, cara, é isso que faz a gente multiplicar honorários. Né, são essas pequenas coisas que a gente vai somando, que quando você vê, te faz multiplicar os honorários e você nem, assim, nem imagina, né. Mas faz toda a diferença. Você não só pegou um caso grande, mas pegou um caso de repercussão, de um valor econômico elevado e que, enfim, está registrando o teu nome aí em rede nacional, Uhum. né, isso é É fantástico. verdade. Me fala uma coisa, fora essa ação que a gente comentou agora, que é uma ação pontual, né, uma reclamação trabalhista de um valor elevado, a sua atuação, Luiz, na região não só nordeste, mas do Luiz, assim, da Paraíba para o Brasil. Como é que tem sido? Você tem atendido times, de fora da Paraíba ou da região do nordeste? E esses times, além deles, que mais você tem atendido? Jogadores? Que tipo de demanda que você tem pegado? Assim, as principais, eh, assim, vamos dizer, ações, né, serviços que eu pego são principalmente em times e jogadores. Então, são os que eu cheguei a pegar, né. Então a maioria, por incrível que pareça, foi o inverso do que eu tinha comentado com você lá nas antigas, né, a atuação do Hã. Nordeste não, eu termino pegando mais processos do Sul do que daqui. Eu faço atividade aqui, né, presto assessoria para times aqui da Paraíba, organizações, mas a maioria da atuação é de fora. Eu já, presto assessoria a time do Rio de Janeiro, já peguei do Santa Catarina, e a maioria ajudar na gestão, muitas vezes, assim, com atividade mensal, como também a maioria que está vindo é mais com atividades pontuais, realização de contratos, inclusive de processos, né, que tem vários processos aí rolando, questão que eu estou quebrando cabeça, questão de banimento, porque o time não tem o jogo não tem sede no Brasil, aí eu estou quebrando a cabeça para saber como é que eu vou fazer para poder intimar a empresa lá fora. Ah, Tem esse é um desafio, né. questões contratuais de compra de time, que é um time de futebol, que é bem conhecido nacionalmente, questões, de Ah, compra desse time de esportes e que não teve êxito, aí questão contratual, campeonato mundial do Call of Duty Mobile, que eu já peguei também, processo fantástico. trabalhista, que inclusive eu fiz um processo trabalhista de um processo trabalhista anterior a esse que eu peguei agora, foi justamente através desse contato, processo trabalhista, que eu consegui ter êxito e repassou o contato para esse jogador que veio me procurar. Que Que veio, né, fantástico. que ele inclusive falou: "Não, ó, o jogador disse que conseguiu êxito no processo com você, eu vim aqui procurar para poder a gente resolver essa situação também". Que fantástico. E os times que você presta assessoria, assim, que normalmente, assim, quais são os serviços que eles mais pedem? Normalmente, assim, o que acontece é o registro do registro de marca, assessoria nessa questão da abertura do CNPJ, a realização, de contratos, é o que mais aparece. Inclusive me procurou esses dias já, uma atuação é dinâmica, né, procurou, assim, tarde da noite: "Eu tô precisando disso, disso, disso", eu já fui logo falando para poder fazer contrato da line dele, dos 5 jogadores, fazer para o manager, analista, fazer de todo mundo, para deixar tudo regularizado, porque ele ficou com medo de um outro, que ele teve um exemplo de outro time, que todo mundo saiu do time e o CEO ficou lá de mão abanando, porque todo mundo saiu, e ele ia ficar como, né? E todo mundo aí ele agora comprou o celular para os jogadores, aí quer fechar o contrato para poder amarrar eles, inclusive a questão do celular que foi comprado, que não foi barato, aí fazer toda essa amarração do time e já já sair também até a divulgação da parceria com eles aí.
Que a gente tá fantástico. fazendo. Isso que é legal, né, outra coisa, né, a divulgação que a gente tem por parte de times, assim, que é uma coisa muito É comum, né. verdade. Eles Já divulgam apa É uma coisa muito boa, que aí aparece muitos clientes. muitas oportunidades, por conta só dessa divulgação dessas parcerias que a gente faz, E é isso que é aparece. gratificante, né, cara, porque, assim, é o seu nome, é o reconhecimento que em outras áreas do direito você não tem, né. Verdade. Por incrível que pareça, dentro do esporte eletrônico, apesar que fala: "Não, porque é jogos", ou outra coisa parecida, mas as pessoas levam a sério a questão jurídica, É. eles tendem a ver o advogado muito seriamente e faz: "Ó, tô precisando, me ajuda, me socorre aqui que eu tô desesperado". E aí eles têm uma confiança, eles realmente têm uma confiança muito grande e assim, é até mais fácil do que outras áreas, né, porque muitas vezes as pessoas procuram: "Ah, quero tirar dúvida disso, disso e disso". Não, quando eles vêm, eles já querem contratar, porque estão precisando mesmo e faz: "Olhe", nem que seja para tirar uma dúvida ou coisa parecida, mas, eu quero ter esse teu suporte aí para poder, ter uma solução para minha demanda. E o legal é que não tem muita barganha, né, porque não tem advogado que trabalha com isso, né. Então o É cara vem, verdade. ele te contrata e, enfim, Aí já vem direto, já vem não tem direto. não tem não tem para onde correr, já vem direto e a gente já consegue a contratação. A gente não pode perder tempo, né, porque é justamente, uma das coisas que dentro da área é bem dinâmica, né, que assim, a É gente tem que dinâmico. saber, ter um jogo de cintura também, porque como muitos jogadores, assim, troca o dia pela noite também, muitas vezes vem É. falar com você de madrugada. Aí muitas vezes, assim, em determinados momentos a gente tem que saber, escolher o momento certo de fazer: "Ó, vou responder ele agora, não vou responder depois". Muitas vezes é a oportunidade certa, a gente fala, faz: "Olha, bora lá, a gente fecha aí a parceria e vamos em frente", quando você vê a oportunidade que realmente é boa. Eu comentei aqui com o pessoal outro dia, né, os melhores clientes que eu fecho, normalmente é de noite, de madrugada, tipo, sei É lá, desse 10 horas jeito. da noite no sábado, 11 da E noite no muitas vezes domingo. a galera tá fazendo live de madrugada, É, aí mas é para e vem verdade. falar com a pessoa. É uma particularidade desse mercado, cara. Os streamers, por exemplo, que vêm conversar comigo, eles ficam em gravação o dia inteiro e eles começam a resolver problema administrativo, tipo, de madrugada, né. Tem os caras que ficam na Twitch, por exemplo, os caras que eu tô vendo aqui são top 5 no mercado que fatura na Twitch, enfim, uma grana gigantesca. E eles ficam o dia inteiro na Twitch conectados. Eles querem conversar com você, sei lá, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Tem que atender, cara, não tem jeito, né. É Deixa porque eu é te o fazer período uma que eles estão pergunta. livres, né. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz. Nesse universo que você falou aqui de times, jogadores e, enfim, a federação, eh, dá para você cobrar essas pessoas quando a gente fala em termos de honorários como? Né, pontual, mensal, por hora? Como é que você consegue ou é misto? Como é que você cobra normalmente? A gente vê, primeiramente pelas condições da equipe. Muitas vezes aparecem muitas equipes que estão iniciando agora no mercado, né, tá bombando, né, como a gente está vendo que o mercado dos esportes está crescendo, está aparecendo, surgindo muitas equipes novas e elas já vêm logo de cara procurar advogado. "Olha, a gente está precisando", né, ele já o advogado como uma forma de dar mais seriedade às organizações, né, e eles serem bem vistos dentro do cenário, ter mais respeito quando você Uhum. tem um jurídico próximo a eles. Muitas vezes, nessa questão de, vamos dizer, de cobrar uma coisa mais não é como as áreas comuns, né, a gente termina tendo um valor fechado, ó, cobro por tanto e tudo mais. É como eu disse, né, o cenário é muito dinâmico, então a gente tem que ponderar muitas situações. Então, muitas vezes, a gente vê uma questão tipo, oferece lá a cartela dos serviços, né, e lá vem a questão, se eles veem a questão mensal, tem muita atividade a ser feita, então a gente vai contratar mensal. Aí você pega um valor X do pacote que você vai fazer ali por mês e tal, o valor mensal. Ou então, a gente só quer fazer uma questão pontual, queremos fazer registro da marca ou fazer os contratos dos jogadores, aí a gente pode também fazer a questão, um um valor X específico para aí disso vai depender de acordo com o tamanho da equipe, né, a gente verifica a situação
específica, porque, assim, muitas vezes a gente vai cobrar especificamente o que está na tabela de honorários da OAB, um valor lá bem alto. Realmente a gente pode cobrar sim, mas só que a gente tem que ponderar as situações conforme caso a caso, né, de acordo com o caso concreto, e a gente vê uma forma de oportunidade, né. Muitas vezes a gente abaixa um valor em determinado serviço, mas você abaixa o valor e vem com a divulgação. Nisso aí você consegue uma um ganho lá na frente, né, porque você está ganhando visibilidade. Então você pondera certas situações para você ganhar lá na frente, né. Normal, legal. Então, É, porque isso traz resultado na frente também, né. exatamente, você Agora, pode diminuir um ponto, mas só que você vê que a longo prazo você tem uma uma rentabilidade. uma rentabilidade e um ganho enorme lá na frente. É, isso é interessante, porque, assim, tem time que você vai cobrar para fazer, sei lá, o time é fundado, aí ele precisa de, assim, da assessoria geral, completa 360, né, ele precisa desde do regimento interno da GH, da GO, da Game House, da Game Office, até os contratos com jogadores, com staff, com prestadores de serviços e tudo mais. E aí, assim, uma gama de contratos, né? São, sei lá, 20, 30 contratos que você vai fazer. Só que se você for cobrar por contrato, para a equipe pode sair muito caro. Então é mais interessante você cobrar um valor bem menor, mas por mês, e fixar 12 meses, por exemplo, de remuneração, né? E cobrar, sei lá, 3 Uhum, mil por mês, 4 mil por mês. E aqui aí você não faz só os contratos, mas vai fazer assessoria global, né? Isso que é interessante aqui pra gente é nesse verdade. mercado. E a galera, muita gente que aqui ainda não sabe como é que os times faturam, mas tem uma série de formas de os times faturarem, né? Não é só com torneio, com campeonato, mas eles ganham luvas, eles ganham, por exemplo, patrocínios. As próprias organizadoras e desenvolvedoras dos jogos, quando elas vão fazer os torneios, elas dão incentivos para os times, né? Então tem uma série de formas que os times ganham para pagar prestadores de serviços, inclusive os advogados, né? E me fala uma coisa, Luiz, dentro desse universo que a gente está conversando aqui de honorários, de prestação de serviços, por ano, dá para faturar, por exemplo, R$ 100.000? É uma quantia palpável, assim, tangível? Com certeza, sim, sob dúvida, principalmente que a gente, verifica que o mercado é novo, a atuação é abrangente, mas são poucos advogados que atuam nesse cenário, então é como uma das áreas que eu me pontuo principalmente, como eu tenho minha especialização na parte trabalhista, eu focando mais nessa parte trabalhista e contratos, só nessas ações que eu estou pegando já Aham. superam bastante É, a situação, porque principalmente nessas áreas como eu estou focando principalmente, existe um pote de dinheiro enorme, porque é algo que muitos times não estão levando a sério essa questão dos contratos, e é algo que tem que ser pontuado, tem que ser observado, porque desde os times que estão iniciando agora, desde os times que são gigantes, são grandes lá de cima, você vê que os contratos que eles fazem podem ser quebrados se a gente buscar um vínculo profissional, né, a relação de emprego, então aí dá, como por exemplo esse processo como eu estou atuando, que vai dar uma cifra de quase elevado. de meio milhão de reais, então 100.000 já se for nesse universo dentro dos 100.000 que o doutor fala, realmente dá Fica para fácil, só no em um processo só, você já dá tira. para fazer. Imagine se você prestar assessoria mensal para um grande time. Aham. E é engraçado porque esse mercado ele é tão dinâmico, cara, que cada hora você faz uma coisa diferente, né? Uma hora você pega um streamer, outra hora você pega um organizador de torneio, outra hora você pega uma federação, uma confederação, outra hora você vai fazer o que você fez aí, que você falou, né, de um time comum, uma line comum ser absorvida por um time de futebol, né? E aí, cara, você tá É nessa verdade, atuação assim multifatorial, né? Que você tá de vários lados prestando serviços para tudo quanto é. Esse, inclusive, foi assim, cara, uma adaptação que a gente teve que fazer no escritório, né? Ao longo dos anos de atuação, porque no começo as pessoas falavam assim pra gente, ó, tem que focar, vai nichar e vai atender só uma área do direito, né? Porque senão você não sobrevive no mercado. E a gente fez justamente o contrário, a gente nichou a advocacia, mas a gente nichou em mercado, a gente não nichou em área do direito. A gente é pegou um nicho verdade. de mercado, que era tecnologia, entretenimento, jogos e esportes eletrônicos. Isso faz com que a gente tenha demanda de todos os gêneros, cara.
desde registro de marca, enfim, direito empresarial, direito civil, direito tributário, trabalhista. Então a gente tem, assim, no escritório, áreas de atuação praticamente todas. As que a gente não faz tem as parcerias, né? Mas quando esses times chegam para você, cara, eles querem, assim, atuação global, né? Desde uma recuperação de valores de pagamento de prêmio que eles receberam fora do país, que envolvem umas questões tributárias, questões de direito internacional, até a transferência de jogador, né? Então a gente tem essa realidade aqui no escritório. E é É uma coisa que acho que é verdade. comum para todo mundo, né? Eu pensava da mesma forma, né, não, vou focar em esportes achando que atuar é uma coisa específica, mas agora eu vejo que possibilitou, né, aí já quebro minha cabeça estudando direito empresarial, É, propriedade intelectual, direito trabalhista, direito civil, assim, é uma coisa muito dinâmica, né, as atividades, você tá lá fazendo uma coisa da sua área, daqui a pouco você tem que quebrar a cabeça para entender a parte de direito empresarial. Ou seja, é algo que os esportes possibilita muito, é você trabalhar com esse dinamismo, até em estudo, você aprender as áreas, mesmo que você não possa nem, vamos dizer, gostar, mas só que como você está atuando dentro de algo que você gosta, assim, termina sendo mais à prazeroso. vontade, mais prazeroso de estar trabalhando. Não fica aquela coisa maçante, mas você pensa dentro do aspecto que você gosta, né? Aham. Que fantástico. Me fala uma coisa, Luiz. Mercado e futuro para a advocacia, para quem quer começar a atuar nesse nicho de mercado dos games e esportes eletrônicos, o que você vê daqui para frente? O mercado em crescimento, o mercado. O que você vê? Olhe, assim, a gente pontuando a questão do cenário desde do cenário nacional para o cenário global, a gente vê que nos últimos anos, inclusive agora para 2024, está crescendo bastante, né? É do que era, vamos dizer, 2020 para o que é agora. A gente já vê que agora no Rio de Janeiro vai ter o Pan-Americano, né, de esportes. A gente vê outros países sediando vários eventos de esportes eletrônicos. Aqui dentro do Nordeste está aparecendo muitos campeonatos. Ano passado tive a oportunidade de estar no Imagineland, que tem muita gente conhecida nacionalmente, desde YouTubers a atores internacionais de séries. Teve campeonato de esportes, aconteceu aqui. Vai acontecer próximo final de semana em Pernambuco, que o doutor até compartilhou lá em Camaragibe. Vai ter um evento de esportes, ou seja, está cada vez mais é, crescendo, né? A gente tem várias leis considerando os jogadores como atletas profissionais, e isso fortalece o cenário nacional para que cresça, né? Os esportes eletrônicos é só questão de tempo para que a nível nacional possa ter uma lei federal específica nesse sentido, o que pode facilitar ainda mais tipo, até um investimento público dentro do mercado nacional, mas está cada vez mais em crescimento, cada vez mais sendo interessante até o investimento da área. Fantástico, fantástico. Quem gosta de Inclusive, game não, dificilmente não gosta de atuar na advocacia assim, né? é verdade. Inclusive, eu estava lembrando que saiu a última pesquisa Game Brasil, né, que o Brasil está entre os principais países, né, dentro, acho que o terceiro, quarto país que mais investe dentro dos esportes Setor. eletrônicos e mais tem, vamos dizer, jogadores dentro do cenário, né? Então, até a visibilidade também, os campeonatos, né? O CBLOL, Uhum. que mais? O campeonato CS são mais vistos pelo mundo, né? São televisionados. Exatamente. A tendência é crescer, né, cara? Tava Verdade. fazendo um estudo aqui, a gente tem um catálogo de 830.000 jogos eletrônicos que existem no mundo, né? Agora, você pegar isso daí e, cara, e computar pelo tamanho do mercado, é uma coisa assim que não para de crescer nunca, né? E a tendência é que, enfim, continue crescendo, porque a molecada, né, essa geração nova, eles só querem saber de jogos eletrônicos, eles não querem mais saber de
de futebol e outros esportes, né? Ó, quer ver, ó, Steam. Na Steam tem 67.821 jogos. Sei lá, a GOG, que é a GOG, né, que eles chamam, 4.333 jogos. Apple Store, 288 mil jogos. Google Play, 449 mil jogos. Tem os quebradinhos aqui, 449, 490. O total, 831.523 jogos existentes no mundo. Cara, cada um desses jogos é um potencial para o competitivo, para o esportivo, né? Eles vão sendo recuperados, inclusive aqueles que estão já passados, os que estão menos em uso, mas quando se tem os torneios esportivos, isso se torna muito grande, cara. Então Verdade. para quem quer atuar, isso daqui é um prato muito cheio. Deixa eu ver as perguntas É. aqui, ó. Quem não mandou Começa. pergunta, quiser mandar pergunta aqui no chat, pode mandar que eu vou bater um papo aqui com o Luiz, a gente vai responder algumas perguntinhas. E não esqueçam, hein, quem interage aqui pode ganhar coins. E vamos ver se alguém vai ganhar hoje. Ontem teve gente que ganhou. Luiz, o que você ia falar? Pode falar. É o que eu estava falando, assim, que eu vi até uma notícia agora, né, que é não só a questão dos esportes, né, mas se você atuar na questão até do licenciamento de software também, né. Eu estava vendo que eu vi até uma notícia agora à noite, um desenvolvedor brasileiro conseguiu faturar 52 milhões de dólares um jogo que ele desenvolveu, um Aí, desenvolvedor brasileiro. Você vê que não é só questão a nível internacional, né, que os jogos se destacam. Ele ficou, em 2023, entre o top 3 dos mais vendidos na Steam. aí você vê. E é engraçado, porque assim, as pessoas que não acompanham o mercado, elas não sabem, mas o Brasil, nós, assim, você pega, por exemplo, Riot, Valve, Ubisoft, Rockstar, você pega, assim, grandes desenvolvedores e produtores de jogos, produzir jogo dá um trabalho gigantesco, né? Um jogo para ser produzido são 3, 4, 5, 7 anos para produzir um jogo, dependendo do jogo. E os caras, eles não desenvolvem sozinhos, eles pegam, assim, equipes no mundo inteiro. E no Brasil a gente tem muitos estúdios que prestam serviços para essas empresas, né? E quando não são estúdios brasileiros, são profissionais brasileiros que prestam, ou de forma autônoma, ou que vão trabalhar fora. Enfim, mas o mercado ele está super aquecido, né, nesse sentido. Uhum. Show de bola. Vamos ver umas perguntinhas que vieram aqui, ó. A Grace que mandou umas perguntas. Ela perguntou assim, ó, em primeiro lugar, né, como é que se computa a jornada desse tipo de trabalho? Quer responder primeiro, Luiz? Acho que Bora ela lá. perguntou aqui de atleta, né, de esporte eletrônico, como é que computa É. os horários? Normalmente, assim, temos a questão da subordinação dos jogadores junto com os treinadores, né? Dá para pegar toda a questão das conversas, né? Que muitas vezes os treinadores que definem os horários de treinos e das competições dos jogadores, né? Eles que delimitam os horários. E ali é muito importante quando a gente vai estabelecer dentro do processo as conversas ali que vai pontuar desde o início da jornada de trabalho dele até o final, né? E aí é um principal fator, que é sempre a questão do das provas, né, do registro das conversas dos jogadores. É uma forma de deles poderem demonstrar a jornada de trabalho deles. E a gente tem um complicador aí, né, porque tem muito atleta que começa a jogar cedo, sei lá, 9, 10 horas da manhã, treina o dia inteiro até 8 horas da noite, e aí termina o treino e ele vai fazer stream, né? E aí, será que está à disposição da empresa? Será que não está? Porque aí o cara fica jogando até, né, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e será É que sempre computa hora de extra? Será que não computa, né? principalmente ter que aí sempre é sempre uma das coisas que eu sempre pergunto na hora que eu vou fazer a o processo trabalhista, a questão Do da game horário. office ou da game house, para poder realmente saber a diferença de como a gente vai trabalhar, né, porque dentro da game office se torna um pouco mais complicado, né, porque ali, qual vai ser a jornada de trabalho dele e qual vai ser o horário de lazer dele, né, porque ele vai estar lidando com um jogo, é um entretenimento, é uma diversão, mas também uma forma de trabalho, como a gente já bem vê, então tem que saber qual é a diferença e muitas equipes, assim, já deixaram de ter uma game house também por conta dessa questão, né, e termina virando game office, e na game office termina sendo mais fácil, né, porque ele vai estar ali dentro da jornada de trabalho como qualquer outro trabalhador e termina facilitando para a gente quando a gente vai para a justiça de trabalho, porque ali já delimita que ele trabalha como um trabalhador comum, né, normalmente às 8 horas diárias, né.
Muito bom. É, exatamente. 44 semanal e por aí vai, 1 hora de refeição. Ex E exatamente. agora imagina o seguinte, você pega essa molecada que faz horas extras aí, dá com rodo, com os moleques que tem um salário igual esse aí que você mencionou da ação que você pegou, de R$ 12.000. Cara, isso inflação de uma forma gigantesca, né. Com certeza. Se a gente pega É, processo trabalhista, um trabalhador que ganha em torno, vamos dizer, de 2 salários mínimos, já termina crescendo o valor de uma forma, imagine um jogador que 12, recebe 12.000, 40.000, imagina só. é muita Com grana, né, to cara. com todas as verbas trabalhistas, né, que a gente pega, porque como é um contrato, eles fazem um contrato de natureza civil e a gente vai fazer esse trabalho, então vai vir férias, 13º, aviso prévio, e Com todo o reflexo e resto, integração, né. e os reflexos. Fantástico. Ó, teve uma outra pergunta da Grace aqui que foi assim: como a Justiça do Trabalho recepciona esse tipo de ação? Aqui, quando os juízes não conhecem, já dão improcedência. Ó, Aí é que eu pode falar, Luiz, pode falar, pode falar. tá. Aí é que tá, muitas vezes eu termino fazendo justamente o que o contrato estabelece, normalmente os contratos delimitam lá a competência de São Paulo. Por quê? Porque eu não boto, porque já teve um jogador que era do Rio Grande do Norte, outro, vamos dizer, de outro estado, sendo que eu termino botando o que é no contrato, normalmente São Paulo, porque já tem jurisprudência consolidada nesse sentido, de outros juízes determinar, eh, a relação direito esportivo do jogador. Dentro desse cenário fica mais fácil, porque já tem jurisprudência do próprio tribunal nesse sentido. Então, se eu fosse botar no Justiça do Trabalho, aqui na Paraíba ou no Rio Grande do Norte, por exemplo, ia ser mais dificultoso, porque assim, quando eu fui fazer esse processo trabalhista, mesmo assim, tendo jurisprudência e tudo mais, ela terminou ficando um pouco extensa, porque eu terminei explicando, pontuando como é que se caracterizava a relação de emprego do jogador e vinculando ele como um atleta profissional, como por exemplo, um jogador de futebol, um jogador de vôlei, por exemplo. E fui delimitando ponto por ponto para demonstrar que tem esse reconhecimento, existem leis estaduais que assim podem fortalecer e ajudar, e eles são atletas profissionais para poder vincular todos os direitos que um atleta possui, né? Principalmente a cláusula compensatória, que é muito importante, principalmente até para o jogador e para os honorários, que termina sendo bom para o advogado, né? Quando a gente usa a cláusula compensatória, que é obrigatória em todo contrato desportivo. Fantástico. É, essas que cara, a primeira ação judicial que acho que a gente teve no Brasil foi uma que eu entrei, foi do Napom, que ele enfim, era narrador do CBLOL até um tempo atrás, contra a PEN. Foi a primeira ação que teve, que aí reconheceu, né, o vínculo, ele fez acordo, ficou sob segredo, né, mas enfim, aí depois saiu na imprensa, caiu na imprensa e todo mundo ficou sabendo. Mas foi a primeira que teve. E aí fixou competência, reconhecia o vínculo de trabalho, de emprego, o vínculo esportivo ainda era muito discutido, porque a gente tem diferença, né, entre o vínculo esportivo, o vínculo de trabalho, o vínculo de emprego. Verdade. A gente tem uma diferença aqui, mas enfim, fixou. E aí depois daí a gente começou a ter muita ação que, assim, 98% tudo procedente, mas o que a Grace falou aqui é engraçado, né? Porque eu peguei uma leva de ações do Cruzeiro, foram umas 45 reclamações trabalhistas da Line de Red Rift, que é um jogo. A gente Sim, distribui a sim. ação assim, Brasil inteiro, cara. Né? Tem 27 estados que a gente distribuiu e as menores cidades que você pode imaginar, porque os jogadores jogavam todos à distância, todos na casa deles. E Ainda tem caiu. essa questão, né? Porque a questão online, né? No local É, da prestação de serviço, né? Isso, tem que ser no local de prestação de serviço. Outro dia eu estava vendo que na comunidade interna, né, a galera reclamando da OAB, o pessoal falando assim: "Não, porque, eh, que a OAB tá muito cara, anuidade, não sei o quê". Pô, o pessoal paga uma OAB só, cara, eu pago um monte. Eu cancelei agora um monte no final do ano passado, mas, cara, que você tem 5 ações num determinado estado, é batata. A OAB vem, no meio do estado, te intima pra você fazer a inscrição suplementar. Eu cancelei todas que eu tinha,
Só São Paulo, naturalmente, que eu não posso cancelar, e acho que Rio de Janeiro que ficou pendente também. Eu pedi o cancelamento, mas não deixaram, porque tem as ações ativas. Mas aí eu fiz isso porque a gente distribuiu, né? Antes saía só tudo no meu nome. Mas, cara, você pagar o OAB assim pro Brasil inteiro é pesado pra caramba. Aí a gente distribuiu Com lá certeza. as ações, tirou algumas coisas do meu nome, né, pra controlar. Mas o pessoal tava reclamando, né? Eu falei, pô, tô reclamando de barriga cheia, né? Porque paga uma OAB só e tá reclamando ainda, né? Mas e essas Pois ações é. aí, cara, todas procedentes, né? E tiveram duas ações que caíram numa vara do TRT15, que foi interior de São Paulo. Caíram na mesma vara com o mesmo juiz. Esse juiz, enfim, para ele, assim, atleta de esporte eletrônico é um menino que tá brincando no videogame. Então ele deu improcedência nas duas. Né? Mas no universo das 45 ações, só essas duas foram improcedentes. Mas teve recurso, está em recurso, então provavelmente tem a reforma porque a prova foi bem produzida, né? Enfim. Graças a Deus, né? Que 98% dessas ações deu procedente. Porque é justamente a questão do meu medo de ter feito essas ações de trabalho, justamente ficou um pouco extensa, mas bem É pontuado cada necessário. situação. É necessário, pelo menos de início, demonstrar tudo isso para realmente mostrar que há esse vínculo trabalhista esportivo. E assim, Por cara, isso, é diferente quando você fundamenta uma ação, você pega um processo, porque assim, o judiciário, cara, é delicado, né? Você sabe que você tem que expor os fatos de uma forma muito sucinta, muito objetiva, tem que fundamentar também de uma forma muito objetiva. Mas assim, isso é para ação, cara, que é ação do dia a dia, ação comum. Lógico, todas têm suas peculiaridades, todas têm seus diferenciais, mas nesse cenário que a gente está construindo uma modalidade esportiva nova e tem uma divergência muito grande, eu acho que justifica você fundamentar, explicar um pouco mais, especialmente porque os juízes criam interesse, eles têm interesse nesse mercado. Não teve nenhuma ação que eu, cara, peguei, que eu sentei para fazer audiência, seja audiência civil, de consumo, trabalhista, não importa. Todos os juízes têm interesse. Eles sentam, eles ficam olhando. E eles querem entender aquele verdade, universo, sabe? Então, quando você verdade. explica um pouco mais, é razoável você admitir isso, né? Não é aquela coisa que você não precisa falar nada, você precisa fundamentar, explicar, né? De repente, o enredo do jogo de uma forma breve, mas precisa explicar, né? É, Verdade, eu senti isso na última ação trabalhista que eu peguei, felizmente a gente chegou a fazer acordo, e a juíza perguntou, foi que coisa interessante, e depois eu vou conversar com vocês, particularmente, e entender melhor como é que é essa área, que eu achei interessante esse assunto. A gente não chegou gosta, né? a fundo, a falar dentro processualmente, né, porque a gente chegou a fazer um acordo e, assim, foi melhor, né, para cliente, para a gente. Então, aí, mas dá para ver que os juízes são bem interessados, pelo menos assim que eu sinto aí na Justiça de São Paulo, Exatamente. Ó, principalmente. a Isabelinha fez uma pergunta para você. Ela falou assim, ó, você já chegou a fazer eventos na OAB do seu estado? Se sim, como foi para você? Na OAB ainda tá pendente, estou tendo algumas conversas com o pessoal, tem uns eventos aqui até de inovação, e já teve o segundo ano, esse ano vai para o terceiro, e que é até de um conselheiro federal, que ele que organiza, que é o Exponential Law, que é um evento de inovação, de empreendedorismo jurídico. Ele até me chamou, tá pendente dessa nossa conversa. Tem algumas questões pontuais de comissões que até me chamou. E, inclusive, é uma coisa que eu ainda estou organizando. Perguntaram aqui que é justamente o que eu ia falar agora. Estou me organizando junto com o pessoal aqui dentro da OAB para formar uma comissão aqui na Paraíba de Direito Game e Esportes Eletrônicos. Para a gente, eu não tenho conhecimento aqui a nível do Nordeste, mas a gente tentar aqui dentro da Paraíba, tentar inovar nesse sentido e abrir margem para ser discutido mais a respeito dos jogos e esportes eletrônicos e trazer o pessoal de outras áreas, né, que pontua direito do consumidor, direito empresarial, justamente para tomarem conhecimento dessa área e trazer o pessoal da comunidade também para poder fortalecer e crescer essa comissão, ter
mais dinâmica, assim, dentro dos trabalhos e poder também ganhar nome dentro do cenário, né, do Nordeste, quem sabe, assim, do Brasil, né, a gente Ó, terminar tendo uma referência e ter o apoio do Dr. Hélio também, né, que a gente para ter, fortalecimento, inclusive, nos trabalhos futuros. gente, o que o Luiz falou que é muito, muito importante. Em resumo, o que ele acabou de dizer é que quem começa cedo nesse mercado, nessa área, faz história, faz nome. Esse mercado, daqui a alguns anos, ele vai reconhecer quem começou antes, né? Quem começou agora, quem foram os primeiros, pioneiros. E isso é muito importante, né? Para quem quer se destacar, quem, enfim, está com a advocacia estagnada, quem está desanimado, né? Esse é um mercado que, cara, ele é gratificante, ele é gostoso de trabalhar, né? E te dá a oportunidade de ter esse reconhecimento todo que, por exemplo, o Luiz teve. Porque, assim, como a gente está lidando com a área nova, a OAB, né, tem pouco conhecimento, principalmente, assim, tem mais conhecimento que eu, assim, ouço falar daí no sul, né, em São Paulo, é mais discutido, né, mas aqui dentro do Nordeste é pouco se falado, tanto é que nem é discutir. Por isso que, assim, fica algumas questões pendentes e a gente tenta trazer que eles não entendem muito essa situação. Acha que é uma coisa básica, não encaram assim como a gente encara como seriedade, como a gente está pontuando aqui, né, nessa conversa. Então é por isso que, assim, estou com as conversas pendentes com algumas comissões, inclusive de uma comissão que eu faço parte da Jovem Advocacia, para a gente trazer mais conhecimento sobre a área. Eu sempre trago minhas postagens, eu levo para a comissão para tomar conhecimento, e é por isso assim que como eu estou tratando de um assunto diferente, ele já vem como como é que é? Alguém que está inovando na área aqui na Paraíba, porque é um assunto que é pouco falado, de uma área pouco falada, porque normalmente procuram só as áreas tradicionais. E eu estou tentando pontuar uma área diferente, com trabalhos diferentes, e é justamente isso que a gente tenta convencer, tentar, e a gente já estou com respaldo justamente com o presidente o presidente estadual aqui da OAB daqui da Paraíba, já para apresentar a comissão e levar para frente. E só falta alguns detalhes aí para poder a gente poder fechar e conseguir abrir a comissão. Fantástico, Luiz. Que legal, cara. E, ó, teve um pessoal que fez uns comentários aqui. A Grace falou que passaria o dia inteiro aqui ouvindo a nossa live, que o assunto é muito interessante e que a gente fala com muita suavidade. Grace, obrigado, obrigado mesmo. A gente agradece muito aí. Já vou passar a palavra para o Luiz Com fazer certeza. uma palavra final aqui. A Soraya falou assim: as OABs deveriam apoiar esse ramo da advocacia. O problema não é a falta de conhecimento e sim de interesse, verdade. Sabemos como são formadas as comissões da OAB. Mas exatamente, é muita política, né? Por isso que eu dificilmente vou fazendo parte, assim, né, das comissões. Eu, cara, particularmente não tenho muita proximidade justamente por causa disso, né? Aí o Taser falou assim que é evidente que a área tem um futuro mega promissor, não é à toa que esse mercado tem lucrado, inclusive mais que a indústria de Hollywood, sem dúvida, né? E somada, né? Hollywoodiana musical e cinematográfica, cara. Muito legal, Inclusive, principalmente que era apaixonado por game desde pequeno. Que legal, Taser. hein, doutor Hélio, é só pontuar assim também que, inclusive, falar em Hollywood, eu lembrei que agora nos últimos anos está começando a muitos jogos serem trazidos para o cinema agora, né? Serem adaptados para o cinema, né? Sem Você dúvida. vê a série você vê a série de jogo, né? The Last of Us virou série, foi uma série adaptada de games que mais foi premiada, né? Por série de drama. Aí você vê a questão do Gran Turismo. Uhum. Aí tem um jogo de terror agora, Until Dawn, vai virar adaptação. Agora tá começando a ser adaptado mais jogos para os cinemas, né? Porque estão vendo que os jogos é, são uma fonte promissora, até lucrativa até para Hollywood, né? E adaptando para filme e tudo mais. E isso termina sendo até bom para a gente, porque não só questão de jogar, mas a gente assistir também tá sendo muito bem assim repercutido, né? E trazendo. Exatamente. Cara, que show. Luiz, obrigado pela participação, cara, de verdade.
por ficar aí essa sexta-feira aí à noite com a gente. Obrigado, pessoal, Ixi, que que isso eu passaria a noite todinha aqui conversando com o doutor. Uma conversa maravilhosa, uma obrigado, área obrigado. maravilhosa. E aqui, diferente do doutor, eu estou só apenas começando, é só começando É e isso, já fez procuro muito chegar nome. no seu nível já já. Que é isso. E Luiz, dentro da comunidade, cara, isso que a gente fala, né? Fortalecer a comunidade é sempre muito importante. A sua participação é uma participação muito valiosa, porque é uma participação ativa, né? Você tá, é o que você falou, né? Você apadrinhou, por exemplo, que é um dos projetos que a gente tem aqui na comunidade interna, né? Que é o apadrinhamento, né? Que a gente chama de projeto tutores tutoria. Então, a galera assim que não tem experiência na advocacia, no mercado gamer, né, vai encontrar um tutor aqui dentro, um padrinho, tipo o Luiz. E é o que ele fez com o Vitória, É, e assim a gente vai se e é o que ajudando, né? e é o que eu penso. Desde o início, como eu já conversei com o doutor, nas conversas assim, Instagram, WhatsApp, que essa é a minha intenção, fazer a mesma coisa que o doutor fez comigo. Viu, é, me ajudou a iniciar no mercado e eu quero poder pegar todo esse meu conhecimento que eu tenho também e ajudar outras pessoas, assim, é o que eu digo na minha a advocacia na minha vida acadêmica também foi algo que eu não tive, né, assim, tanto suporte. Então, eu tive que aprender, assim, os trancos e barrancos, fui aprendendo, fui perguntando. É, E da minha bagagem de experiência que eu tenho até então, né, assim, apesar que eu estou no início, já estou no meu 6º ano de advocacia aqui, já aprendi um pouquinho, né? E eu tento ajudar com um pouco que eu sei, e enfim, ajudo as outras pessoas a também iniciar nesse mercado da mesma forma que eu iniciei, e eu estou conseguindo evoluir aos poucos e ter meu nome conhecido, que principalmente legal, aqui cara. dentro do Nordeste. Apoiar principalmente o cenário aqui dentro do Nordeste e poder ajudar a alavancar os esportes dentro de todo o país, né? Forte no Sul e também a gente ser forte aqui no Nordeste e em outras regiões também, né? Para fortalecer o país nesse cenário. Que show, cara. Isso é o que você falou, é muito importante, Luiz. Inclusive, para a galera que está na comunidade, que está acompanhando a gente, que sempre, enfim, está aqui e tá ativa, tá animada, a gente tem alguns lemas aqui dentro. Um deles é o antes feito que perfeito. Tudo que a gente faz, a gente não pensa em perfeição, a gente pensa em primeiro fazer, porque senão se trava. E a gente tem algumas hashtags que eu queria até compartilhar com vocês. Ó, quem estiver aí assistindo e não estiver dormindo, digita aí hashtag não advogo no Waze e hashtag não jogo no Waze. São as duas hashtags que a gente mais usa, né? E Luiz, ó, a Soraya falou aqui assim: obrigado, doutor, um abraço de uma pernambucana que adora o sotaque e admira o empenho do doutor e colocar o Inclusive, Nordeste em evidência. Que legal, Soraya, obrigado. inclusive sou pernambucano também, sendo que minha vida, a Paraíba me abraçou e vivo há muitos anos aqui, sou mais paraibano que pernambucano. Que show, cara, que show. A Grace pediu o Instagram aqui. Luiz, você consegue passar o Instagram para ela? Peraí, deixa eu passar aqui, peraí. Ó, passa o seu Instagram aqui Chat mesmo. no chat. Ó, vou colocar as hashtags aqui, ó. Não advogo no Waze. Tag. Isso. Show de bola, gente. Então tá bom. Luiz, mais uma vez, cara, brigadão. Galera, obrigado quem participou aqui de sexta-feira, ficou aqui com a gente. Obrigado pela companhia. Queria agradecer a cada um de vocês aí. Na segunda-feira, a gente tem uma live que vai ser com a Lu Sindor. A Lu vai passar para a gente aqui vários insights sobre registro de marca, de jogo eletrônico, de time, de esporte eletrônico. Cara, não perde, que ela vai falar tudo, classificação que se deve fazer. Vai ser uma live espetacular. Apareçam, só que vai ser no Instagram, essa particularmente, não vai ser aqui no Discord, tá? Vai ser lá no Instagram. Muito Mas interessante. vale muito, muito, muito a pena, porque ela é muito fera. Ela só faz isso há zilhão de anos e, cara, nesse universo a gente faz muito isso, né? Inclusive em nome de streamers e jogos e times e, enfim, vale muito a pena. E na terça-feira começa a jornada. Terça-feira, quarta e quinta vão ser as 3 aulas sequenciais, que a gente vai falar do mercado, do método que a gente usa para entrar no mercado.
e a gente vai falar de conteúdo, e cara, vai valer muito, muito a pena. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, tá? O link tá lá na bio do Instagram, só clicar lá e fazer a inscrição. E ó, quem quiser ficar aí, quem não for sair do Discord, quiser entrar nas salas de gameplay aí para jogar, interagir entre vocês, vale muito a pena. Aê! Olha aqui, olha o chat, olha o chat, olha o chat. Taser ganhou uma moeda, ganhou 2 coins aqui, Taser, tá vendo no chat? Ó, interação, tá vendo? Interação, o robozinho vai vendo como vocês estão interagindo e vai ganhando. Que show, que show. Parabéns, parabéns. Gente, mais uma vez aí, ó, obrigado. Semana que vem tem mais conteúdo. Luiz, grande abraço, brigadão, bom final de semana, viu? Eu que agradeço ter finalmente assim, a oportunidade de fazer uma live juntamente com o doutor, poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos e assim, é, não é difícil, você bota a cara a tapa, você pode estar em qualquer região do país, você fazer por onde, mostrar que atua nesse cenário, bota a cara a tapa, como o doutor Eli sempre me fala, melhor feito que perfeito, porque você fazendo e mostrando o conteúdo, mostrando que você sabe do conteúdo, domina o conteúdo, vai aparecer e já já vai ter os clientes e está na mesma situação eu, doutor L e várias pessoas que estão dentro da comunidade. Obrigado, Luiz. Gente, grande abraço para vocês. E vocês estão convidados aí para Abraço entrar a nos outros todos. canais da Gameplay aí para jogar um pouco e interagir entre vocês. Quem sabe a gente não aparece lá mais tarde. Abraço, gente. Tchau, tchau.